Olá! Mais uma quinta-feira eu estou aqui reunida com você para falar sobre um tema hoje que tem gente que diz que não traz felicidade. Equilíbrio financeiro, dinheiro. Então, pegue sua lupa e venha comigo, porque vida de adulto não tem manual, mas tem muito perrengue. Por falar em vida de adulto, é justamente nessa fase que o dinheiro se torna algo essencial. Muitas pessoas esperam ter dinheiro para casar, outras esperam aos 30, 40 anos alcançar a estabilidade financeira. Será mesmo que a gente precisa esperar ter dinheiro para alcançar tudo isso? E por que essa relação com o dinheiro é tão difícil? Porque para algumas pessoas falar sobre dinheiro, falar sobre dívidas, falar sobre até mesmo quando você empresta ou quando você pega emprestado, ou aquelas dificuldades em ter que pagar uma conta, acaba sendo sussurrado entre você e os seus amigos ou você e seu parceiro. A gente vai descobrir isso hoje, sabia? Então, para a nossa conversa de hoje, eu convidei uma pessoa especial. Ele é educador financeiro, Rômulo Brusaca. Seja bem-vindo, Rômulo. Muito obrigado pelo convite. Rômulo, primeiramente eu queria saber de você. O que é ser educador financeiro? O educador financeiro é uma profissão, tá? Aqui no Brasil ela está evoluindo bastante, mas nos outros países ela já existe, que é uma pessoa que vai ajudar pessoas a se organizar. O planejador financeiro trabalha basicamente em 6 tópicos, né? Tem o que é principal hoje que as pessoas procuram muito, que é a gestão financeira. Saber o que entra nas suas contas e o que sai das suas contas está equilibrado. A ideia é que sempre entre mais dinheiro do que saia. Um outro pilar que também o planejador financeiro atua, que é a gestão de investimentos. Recentemente, principalmente no Brasil, a moda de investir na bolsa de valores tem crescido bastante. O número de pessoas investindo na bolsa de valores cresceu muito, então é uma segunda etapa. 4 outros pontos importantes, o planejador financeiro pode te ajudar. Ele pode ajudar na parte de seguros e controle de riscos. Pessoas que não sabem ou não têm como prever as suas profissões, ter seguros é importante. Planejador tributário, pessoas que têm empresas. Aposentadoria, tem um capítulo específico no planejador financeiro para aposentadoria. E, por fim, a gente pode trabalhar também nesse complexo, ajudando as pessoas a construir seus sonhos. Então, o planejador financeiro pode trabalhar em vários pontos. Um item que tem sido muito procurado hoje é a ideia de minhas contas estão em dia. Então, o planejador financeiro pode trabalhar nesses diversos aspectos com maior tranquilidade. Porque às vezes é mais fácil você buscar alguém de fora para cuidar do seu dinheiro do que dentro de casa. Assim, como eu queria saber assim, por que ainda sentimos vergonha de falar sobre questões financeiras, sobre salário, dívida, mesmo com pessoas mais próximas nossas? É muito natural esses medos, esses tabus, por quê? Porque a gente está trabalhando com pessoas que a gente gosta. Então, naquele momento, a gente vai estar trabalhar somente em pagar conta, dividir e se divertir. Trabalhar esses aspectos de dívida, de não dar conta do que você quer fazer, é muito difícil. Aceitar isso é muito difícil. Sempre que a gente fala sobre investimento, as pessoas pensam que investimentos e economia é matemática. Não, é comportamental. É como as pessoas se sentem, como as pessoas sabem se comportar com o que têm ou com o que querem ter. Por exemplo, é muito normal você ir numa festa, uma reunião happy hour, e pela empolgação do ambiente, você passar do seu limite naquele dia. Isso é algo emocional. Você até sabia que poderia não fazê-lo naquele momento. E as finanças têm um fator emocional muito grande. Então, compartilhar as felicidades é muito mais fácil do que compartilhar as dificuldades. Então, esse é um ponto que realmente é um tabu. Sentar na mesa no dia que está todo mundo se divertindo, está todo mundo pensando em relaxar, porque geralmente está muito associado o happy hour à carga de trabalho excessiva da semana. E, poxa, hoje é o dia de desopilar. E no dia de desopilar, eu vou escolher falar sobre eu estou com dívidas. Verdade. Eu mesmo não converso muito sobre esse assunto. Bom, tu achas que a forma como hoje eu tenho 43, tu tem 45, né? Nós fomos criados num tempo onde pai e mãe não falavam muito sobre, né?
questão de dinheiro, sobre reservas, sobre pensar no futuro. E a gente escutava, eu escutei muito, dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade. E aí, tu achas que essas crenças, né? Tu achas que tem alguma relação, moldaram as nossas cabeças com essas frases de, né? Vamos aproveitar o hoje. Tu achas que no passado a gente, a minha pergunta é, no passado eu escutava muito isso e é por isso que eu tenho meu comportamento hoje, ou aqui ou agora, hoje, para Helena no futuro, por exemplo, já está uma forma diferente de se falar de dinheiro, de se tratar de dinheiro? São duas perguntas. Então, é legal saber que cada geração trata o dinheiro de uma maneira diferente. Essa geração que está com 40, 50 anos teve alguns conceitos de dinheiro. Por exemplo, a gente viveu a hiperinflação. Então, viver a cortar zeros da moeda. Coisas que quem nasceu depois de 2000 até 94 não viu mais isso. Desde 94 a gente tem uma mesma moeda real. Então, quem tem mais de 60, que viu isso de maneira absurda, não pensa em não guardar dinheiro. Porque o dinheiro de um dia para o outro, ele perdia valor. Então era Sim. guardar na poupança. Existia muito essa cultura dos mais velhos. Ó, tá aqui a poupança do teu filho. Então, por quê? Porque aquela geração viveu uma forma de encarar o dinheiro. A nossa geração viveu outra. O pessoal de 30 hoje está vivendo outra. E com certeza a Helena, que tem hoje 9, vai viver outra fase. Então, essas crenças, sim, elas foram incutidas na gente. Ah, dinheiro não traz felicidade. Isso foi muito cultivado. Por quê? Porque a ideia era que trabalhe. Trabalho, o seu trabalho é o foco. Então, o rendimento disso não é uma prioridade. Foi uma cultura da época. Pensar que a geração aí de taco hoje 40, 50, o sucesso profissional era ser funcionário público. Sim. Vários pais estimularam seus filhos a serem concursados públicos, funcionário público, seja ele dos cargos maiores aos cargos mais simples, mas a estabilidade financeira era algo importante. Ter pais, avós que nós conhecemos que se aposentaram com 40, 50 anos, o tratar dinheiro para eles é diferente da minha geração, por exemplo, que estou com 45 e não estou nem perto de me aposentar. Ou a turma que está com 30, talvez não se aposente nem com 70. O sistema hoje previdenciário, ele mudou. Então, quem teve oportunidade de se aposentar com o que a gente chama de aposentadoria integral, ou seja, o dinheiro que você recebia em cotativo, você recebe hoje sem trabalhar. Acabou. Isso vai por uma estrutura econômica que mudou. Antigamente, como é que funciona a previdência hoje? As pessoas que estão trabalhando pagam quem está aposentado. Sim. Não é você que está pagando para você no futuro. Tem muita gente trabalhando antigamente e pouca gente aposentada. Então, tem muita gente pagando, você pode se aposentar mais cedo. A nossa geração tem menos pessoas trabalhando com a CLT, a carteira assinada. Se tem menos gente trabalhando, tem mais gente vivendo mais e mais gente acima, não consegue pagar aquela galera. Então, você tem que viver mais tempo. É impossível comparar gerações como elas lidam com dinheiro. Então, a minha mãe, por exemplo, que a ideia de sucesso e realização profissional para ela dos filhos é: meus filhos têm que ser funcionários públicos. Então, não está errado. Não deixa de estar, exatamente, Não, não não. deixa de estar certo, porque é um dinheiro que acaba que é estável, né? Então, acabam que, independente do tempo de trabalho que você tiver, vai estar sempre certinho ali, né? E tem muita gente que busca isso, tem muita gente que hoje, eu acredito que ainda está em busca de uma estabilidade financeira. É impossível julgar certo e errado nesses casos. Ah, Então, sim. cada pessoa tem um perfil. Tem pessoas que gostam de assumir mais riscos. Pessoas que você, com certeza vai ter alguém que conhece, que o tempo todo está pensando em empreender. Abre um negócio, tenta outro. E não é fazendo só o bico. A, Uhum. a essência dele é ser um negociante, é negociar, é tentar arrumar uma outra forma, pensar mais rápido. Assim como tem outras pessoas que gostam e se sentem mais seguros com a estabilidade. E aí, como planejador financeiro, eu tenho duas pessoas da mesma idade e às vezes com o mesmo poder aquisitivo e eu tenho que traçar estratégias diferentes para elas. Quem tem previsibilidade é um tipo de estratégia. Quem não tem é outro tipo. E a forma de tratar o dinheiro das duas é diferente.
Exato. E essa forma de tratar dinheiro, Rômulo, me diz uma coisa. A gente está focando muito na questão do objetivo da vida adulta, né? A gente chega na vida adulta, a partir dos seus 30 anos, muita gente já tem a ambição, eu não digo nem que seja ambição, mas almeja ter uma casa própria, um carro em seu nome. Eu tô falando assim por experiência própria, né? Porque eu imaginava que aos meus 30 anos eu queria ter isso. Graças a Deus eu cheguei aos 30 e pouco conquistando parte desses objetivos. Mas muita gente não. O que eu vejo é uma sociedade crescente de velhos adultos cada vez mais morando ainda mais na casa dos seus pais, né? Estando cada vez mais ali tendo a sua independência financeira, mas dependente ainda da moradia dos pais, da comida dos pais. É uma evolução positiva para ti, ao teu ver, ou na verdade é uma outra geração preocupada em outras coisas? Como é que tu vês essa É legal, a mudança? gente olha na escala temporal, cada geração tinha uma meta de sucesso. Isso. Então, o que era sucesso hoje uma pessoa que tem 70 era ter sua estabilidade financeira, construção de uma família, ter o patrimônio, que no Brasil é muito ligado à casa. Uhum, Então, ter a sua casa própria, ter a sua família e ter estabilidade. Para quê? uhum, Se aposentar cedo e curtir a vida. Essa era a chave do sucesso de quem tem 30, 70 a mais. uhum. 70, 50 já mudou um pouco. As pessoas ainda querem ter, é muito, muito, muito forte do brasileiro, a casa própria. Uhum. Só que esse pessoal de 70, 50 já pensou em outras coisas. Ele não tem só a casa dele, ele tem vários terrenos. Uhum. Então, o sucesso para ele não era só mais ter aquilo, porque provavelmente ele teve uma estrutura boa, essa segunda geração veio com uma outra carga. Então, onde surgiam os funcionarismos públicos. A máquina do Estado absorveu muita gente que está aí nessa faixa de 70, 50. Sim. Abaixo dos 50, sucesso é outra coisa. Por exemplo, a Hum. minha geração, 45. Quando eu olho o meu pai, com 45, quando ele tinha 45, para mim era um senhor que super sério, super centrado no trabalho, que não fazia várias coisas que eu faço. Por exemplo, rolar no chão com uma criança de 8 anos. É. Eu imaginava o senhor de 40 que eu sou hoje eram formações diferentes. Então, Sim. essa ideia do dinheiro e essa história do que é importante para ele muda. O pessoal de 30 hoje, o fato de ter independência financeira e não virar adulto, porque ainda tem a dependência emocional. Uhum. Não Ah. adianta só para conceitos técnicos Uhum. de adulto. A independência financeira, ou seja, eu consigo pagar minhas contas, mas Uhum. estou morando na casa dos meus pais, por uma opção de cuidar deles ou por uma não opção de querer encarar a vida sozinho. Uhum. São dois planejamentos diferentes, são duas abordagens diferentes. Quando a gente vai pegar a galera dos 20, eu tive a oportunidade de acompanhar filhos de mentorados. Uhum. Então, o mentorado maior, o meu cliente de 50 a 70, quer que o filho dele tenha essa consciência. Uhum. O menino a garotada de 20, 19, não quer nem mais ter carro. Que para minha geração, ter o seu carro aos 18 era o ápice. Ele não quer mais ter carro aos 18. Ele quer poder o quê? Andar de Uber. Ele quer andar de Uber. Ter dinheiro para ir e vir. Para que eu vou ter um carro, me preocupar se eu quero beber e eu posso ir de Uber? Ou eu tenho um pai que já tem um carro e que me leva. Então, esses É. objetivos, esse tratar o dinheiro, hoje é bem diferente para essa geração mais nova. Essa geração mais nova hoje está trabalhando com infoprodutos, Uhum. com o mercado digital, onde tem adolescentes, 16, adultos, 22, ganhando acima dos 6 milhões, 1 milhão por mês. São perfe- Surreal. Para mim é, tá bem longe da minha realidade. é surreal, mas é o que é interessante, é que o dinheiro, ele muda não só pelo preço que se tem, 1 milhão, Uhum. mas o que ele quer. Ele, por mais que ele ganhe 2, 6, 10 milhões, ele não sai da casa dos pais, porque ele ainda é uma criança. É. Não, e aí desculpa te cortar, nesse cenário, o que a gente vê é a busca pelo status, do qual o dinheiro te proporciona, e a gente vai ver também pessoas que não têm essa condição,
né? E andando, né? E convivendo ao lado de pessoas que têm esse poder aquisitivo, porque um menino desse de 18, 20 e tantos, ele ainda tá na faculdade, ele tá convivendo com várias pessoas de vários, né, poder aquisitivo. E aí vem uma pergunta, né? Essa pessoa que ela não tem condição, né, de estar convivendo com aquela pessoa que tem status, que tem dinheiro, ela não vai acabar. Eu sei que é até uma pergunta psicológica, mas financeiramente, quando ela começa a se comparar ou começa a querer estar ao lado e conviver com aqueles amigos que têm mais dinheiro do que ele, ela acaba se, né? Eu vou usar um palavrão aqui. Um palavrão não, se lascando, né, financeiramente. E não tem jeito, ou tem jeito? 22 anos? Tem jeito? Tem, ele vai se lascar. O jeito, ele vai se lascar. Assim, é muito normal esse fator associativo de comparação. Então, sair com pessoas que têm um nível econômico maior que o seu e sair com pessoas que têm um nível econômico menor que o seu. Sim, sim. Não tenho problema nenhum hoje em conviver com pessoas que têm 3 níveis maiores do que o meu. Só que quando eu vou em situações como essa, ao qual eu tenho que dividir uma conta, Sim. eu faço questão de tentar pagar a minha parte, ao menos. Não dá para sentar em grupos, como eu já vi, grupos onde as contas são mais de 3, 4 zeros, e eles tranquilamente dividem a conta por igual. Eu posso até sentar na mesa um dia com eles, mas eu vou pedir licença, e aí, de novo, a maturidade me permite isso. Exatamente. Ei, eu vou pagar o O meu que eu prato. consumi. Um garoto E não tem de. problema, Não, gente, mas não pra tem gente, problema. pra gente. A gente, quantas vezes a gente não fez isso? Na Várias. Gênesis, Eu não frequentei Gênesis, não era do meu tempo. a Ninja, Não era do meu Taj tempo. Mahal, Não era do meu tempo. Jaguarema, Não era do meu tempo. Lítero. Lítero. E nesses momentos, e nesses momentos, onde a gente talvez tivesse um amigo que pegava 50 fichas de caipirinha, 50 fichas de cerveja, às vezes você tinha que pegar 2. Como conviver com isso? É impossível na adolescência você ter essa noção. A não ser que a educação dos pais seja muito firme e muito boa. Sim. Eu tive o prazer e desprazer de acompanhar adolescentes com estruturas muito boas e muito rígidas financeiras, ou seja, o pai tinha uma condição muito legal para ser bem educado, e o adolescente sabia do limite dele. Ele tinha condições e tinha na conta muita grana, e é parte comportamental, não é financeira. Sim. Ele não tem limite no cartão, mas ele sabia que naquela noite ele só poderia gastar X. E de outros que estourou o cartão do pai e da mãe porque pegou o cartão escondido. A parte de finanças, a parte de comportamento, é muito do que a gente discute na cabeça dessas crianças. O que a gente ouve, dinheiro não traz felicidade. E aí você sai numa festa e consegue pagar hoje, nos valores, R$ 400 numa saída e se divertir. Como é que não trouxe felicidade? Traz sim, tá doido. Como é que não traz felicidade? Uma boa viagem. O ponto é, como fazer com que essas pessoas entendam que esse equilíbrio entre o momentâneo, o efêmero e o longo prazo podem ser equilibrados. E aí o planejador financeiro pode entrar. Raramente hoje, profissionalmente, eu digo certo e errado. Sim, era isso que eu ia perguntar. Se existe um caminho para transformar esse estresse financeiro em motivação. Existe. Eu tenho que achar a motivação da pessoa. Sim. Tem pessoas que vão ter a motivação de deixar um capital para os filhos de maneira segura, sem os filhos saberem. E para ele, na cabeça dessa pessoa, o filho saber que tem dinheiro suficiente, ele não vai se esforçar o suficiente para adquirir e para conquistar. Como tem pessoas que o objetivo único é guardar dinheiro para viajar no final de ano. Não tem valor de certo É o meu e errado. objetivo. Não tem valor de certo e errado. Eu acho que isso é legal e a gente se sente muito culpado, porque às vezes o nosso objetivo ele não é tão louvável, ele não é tão grande. E o simples fato de eu querer viajar, você querer viajar no final de ano, seja por onde for, isso não é menosprezar o seu dinheiro. Sim. Então, o planejador financeiro vai trabalhar. Pronto, você quer viajar para onde? Eu? É? Para qualquer Consultoria lugar. grátis. Não, um lugar. Você quer viajar para onde? Eu quero levar a Helena no Beto Carreiro. Helena no Beto Carreira. Em quanto tempo você quer fazer isso? Eu
pudesse, eu ia levar no carnaval. Tá, carnaval. Pro carnaval, a gente tem menos de 45 dias. Não dá, eu sei, não dá. Mas, hein? E aí, deixa eu beber aqui. Esse é o trabalho. Não, dá. Não, não é. Só que Vou ganhar na Mega. você tá disposta, após a realização desse sonho, ter privação durante quanto tempo? Até o fim do ano. Então, pronto. Então, como planejador, eu vou te mostrar que se pode até fazê-lo. Você vai criar dívidas. Dívidas não é ruim, você pode criar dívidas, sejam elas boas ou ruins, você criar uma dívida. E você está disposta, após esse evento, após a satisfação que aquele evento te der, se sacrificar para o resto do ano? Não é o resto do ano, é até dezembro. Não. Até novembro, meu Tá. aniversário, Então, tem você quer Natal. sacrificar. Você está disposta? Eu tô. Pronto, isso é a motivação. Se eu consigo achar essa motivação na pessoa para atingir aquele objetivo que ela quer, eu consigo, aí entra na parte técnica do planejador, te mostrar, olha, para te atingir a viagem de Helena no carnaval, você vai precisar de R$ 8.532. R$ 8.532 hoje você tem em fluxo de caixa R$ 300. Então você precisa agora ter esse cartão, dividir isso em tantas vezes. Aquele valor que foi dividido entra com parcela da abdicação sua nos próximos meses de não lanchar, de não comprar uma roupa nova. É possível que depois que você realize seu sonho, você se mantenha motivado o suficiente para cumprir essa obrigação que você fez antes. É só ter outro sonho. Seja um novo sonho, uma nova motivação e novos débitos sem ter concluído aquele primeiro. Sem concluir? É, porque você já está Mas a devendo gente aquele vai... primeiro. Sim, mas a gente pode sonhar. Não, o sonhar é legal, mas a motivação de planejar é essa. Eu tenho que te planejar, te mostrar Então eu tenho que alvo ser e o processo. motivada antes do meu sonho acontecer? O ideal, o supra-sumo é esse. Ah. Por quê? Para você realizar o sonho de levar a Helena no Beto Carreiro, ele tem um preço. Sim. Valor é outra coisa. Sim. Ele tem um preço. Preço é o que a gente consegue contabilizar. Esse preço você pode pagá-lo de maneira antecipada, utilizando os juros a seu favor, colocando uma parcela em investimentos clássicos, poupança, CDB, seja o que for. E esse dinheiro vai somando, ou você utilizar os juros contra você. Você vai pegar juros emprestado e uma viagem que você fez, você vai ter que pagar duas. Esse equilíbrio, e aí de novo, essa motivação é sua. Eu, enquanto planejador, vou te mostrar. Se você guardar para levar em novembro, você leva os mesmos 8.000 e sobra dinheiro do que você pegar os 8.000 agora e pagar a parcela até novembro. Entendi. E aí, o que mais te motiva? Viajar agora e pagar ou pagar para viajar? É o que te motiva. O que te motiva? Eu tô perguntando pra eles que estão nos assistindo também. Eles. E aí, o que te motiva? Eu quero a consultoria agora. Ai, não sei. Legal. É porque eu penso no hoje. Não tem problema. Então você hoje usar para depois pagar é uma estratégia sua. Sim. Tem um preço para isso. Mas é da mesma forma como você adquire um eletrônico e parcela de 12 vezes. Você já tem a satisfação de estar assistindo a televisão e vai pagar, feliz da vida. Um celular. Eu acho que é assim. Pobre é assim. Desculpa, mas é assim. Não, as Eu não pessoas consigo ter dinheiro para poder ter o meu sonho imediatamente, né? Numa possibilidade mas se eu tenho a possibilidade de ter esse sonho, antecipar esse sonho e depois pagar por ele, eu antecipo o meu sonho. De novo, existe muito cuidado de certo e errado. Não existe isso. Sim. Existem preços e preços. Ah, Rômulo, eu prefiro ter o bem adquirir, porque eu consigo pagar a parcela e vou liquidar. Tá certo. Só que imagina só, fazer um cálculo fácil. A gente tem R$ 500 de salário. E eu comprei o primeiro celular, comprometi R$ 50. Logo, meu salário é 450. Só que antes de terminar de pagar esse celular, eu adquiri uma viagem. Foi mais 100. Então, meu salário era 500, já tem 50, agora menos 100. 350. Eu estou vivendo com menos salário, eu vou ter mais dificuldade de pagar as contas do dia a dia e já realizei 2 sonhos. E não é legal?
Foi muito bom, porque os sonhos foram realizados. Só que você, para fazer os outros sonhos, você vai ter que se sacrificar cada vez Muito mais. mais. E aí, de novo, qual é a tua motivação? A minha motivação foi adquirir o bem antes, adquirir os benefícios Uhum, antes. Não tem problema. Esse ponto que o planejador financeiro tem que trabalhar. Ele tem que conseguir equilibrar esse desejo e a capacidade técnica da pessoa em cumprir aqueles pontos. uhum, Porque esse ato de comprar, ter a realização, tem o entusiasmo da experiência. uhum. E logo depois ele precisa fazer uma outra coisa para se manter motivado, ele está o tempo todo criando parcela em cima de parcela. É, eu. Nós, acho que grande parte dos brasileiros tem isso. O famoso carnê das lojas Sim. surgiu por causa disso. Uhum. A pessoa não tem condições de pagar, porque o crédito na praça, seja através de banco, cartão de crédito, não pode ter mais. O que que a loja faz? Ela cria um carnê. Aí você vai lá e paga o boleto do mês. Uhum. Tem gente que comemora o final do carnê. Eu fazia Fazendo isso. o quê? Mais dívida. Gente, É um processo comportamental, não é matemático. não é matemática, é comportamental. E eu acho que isso são escolhas. É a Total. liberdade que a pessoa tem de escolher o que ela deseja, né? Assim, para si. É porque, nesse caso, que a gente está falando aí com várias pessoas que não têm um educador financeiro próximo, né? Então, assim, o que ela pode fazer? Eu tenho a tua ajuda. E às vezes, né, mesmo com a tua ajuda, eu, né, vacilo. Mas e quem não tem um educador financeiro? Como é que faz? Uma forma prática para Prática, poder. hoje, É, prático. faz assim. Vai Pra pegar uma se- folha de papel em branco e escolher 3 objetivos pro ano. Materiais. Ah, quero ser feliz. Ah, quero. Não, 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 não. Coisas que precisam você gastar dinheiro. Ah, investir não, gastar dinheiro. Rômulo, eu quero comprar uma bicicleta. Rômulo, eu quero comprar um celular. Rômulo, eu quero comprar um apartamento, um carro, uma viagem. Não me interessa. A aquisição de um imóvel ou aquisição de um celular, aquisição de um carro ou aquisição de uma roupa, para o planejador financeiro não tem peso. E é o Uhum. que é importante. Faça isso com 3. Hum. Pegue 3. 3 objetivos. Escreve. Objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3. Anota quanto você ganha hoje. Rômulo, eu estou ganhando 1.000 e tenho 1.500 de parcela. Anota. Ganho 1.000 e estou devendo 500. Devendo 500 e querendo o bem. Quanto eu estou disposto a fazer, a abdicar para ter aquele primeiro objetivo? Hum. E aí você vai elencando. Então, a dica clássica para quem quer começar é: escolha a prioridade. Uhum. É muito normal nesse momento nas consultorias é que a pessoa ache que aquele objetivo material ele é fútil. Uhum. Não, para o planejador isso não é julgar valor. Comprar uma roupa nova ao invés de pagar a escola ou o plano de saúde. O planejador não julga isso. Né, quem julga é Deus. Tu vai. Não tem peso de valor para quem está planejando, Aham. porque é uma escolha da pessoa. Sim. Então, existe muito o viver de aparência. Uhum. Eu digo pessoas que não têm como. Então, a dica prática é: seleciona os 3 e define quanto você vai destinar do seu salário hoje para aqueles 3. Uhum. Antecipar o sonho tem um preço. Mais caro. Ele se torna mais caro porque você bota os juros contra você. Se um dia você deixar de pagar a fatura do cartão, se um dia precisar usar o limite do cheque especial, se acontecer qualquer coisa, você está pagando mais. Uhum. Se eu faço isso de maneira anteriorizada, se eu me preparo, a minha parcela é R$ 100 durante 10 meses, 1.000. Você já consumiu bem? Mas se eu faço 100, 100, 100, 100, 100 e coloco em qualquer caixinha dessas, aí, nesses bancos digitais, eu vou ter, no mínimo, nesse final desses 10 meses, 1.100. Eu compro o mesmo bem, Ainda sobra R$ 100. ainda sobra 10%. Hum. Tá disposto a esperar? Não tá? Esse equilíbrio, de novo, é
Finanças não é matemática, é comportamento. Então, a dica prática é essa. E qual é o erro mais comum que você vê as pessoas cometendo, que é fácil e que pode ser fácil de corrigir? Isso, principalmente com as pessoas que estão começando a se organizar financeiramente. O agradar os outros para poder melhorar a seu status de reconhecimento. Isso é muito, muito tradicional com as pessoas que estão endividadas. Então, foi algo que me surpreendeu bastante. É mesmo? Foi algo que me surpreendeu bastante, é que as pessoas adquirem bens, adquirem dívidas, as quais não são compatíveis com o nível dela para aquele momento, para poder ser aceita em determinados grupos. Isso é um vício, porque fazer downgrades são muito difíceis. Até aceitação, dificuldade de novo, comportamento. Ela Sim. sabe que um celular iPhone Pro Max de 1 TB não vai gerar tanto benefício, seja ela produtora, do que um iPhone 14 Pro. Mas o fato de, no grupo dela, a aceitação do novo objeto, ela ter uma melhor aceitação, ela está disposta a fazer isso naquele momento. Isso é muito natural. Então, esse é um ponto que é mais difícil de mudar. Então, esse ponto, partindo desse ponto, você consegue ajustar. É fácil a gente saber se está entrando mais dinheiro do que saindo, ou saindo mais do que está entrando. Anota quando você tem dia 5 na conta. Anota no outro mês quando você tem dia 5 na conta. Não tem nada. Não tem nada. E não tem nada no outro dia se saiu no 0 a 0. Mas se tinha 100 no dia 5 e no outro mês tinha 50, tá negativo. Ah, mas a minha conta não tá vermelha. Não, mas você tinha 100 dia 5. Fez tudo que você tinha que fazer. No outro dia 5 tem 50, tá negativo. Eu não preciso apresentar nenhuma ferramenta muito elaborada. E existem para fazer esse controle. Planilhas. Anota quanto você vai gastar. Não. Anota, dia 10. Quanto é que tem na conta hoje? Pagou tudo? Dia 10. Ah, depois de pagar tudo. Escolhe um dia do mês. Você vai ter que pagar. Qualquer dia do mês. Porque se for dia 10, Bota no dia que cai o salário. tudo bem. Mas se a pessoa, no dia que Porque cai. aí todo mês vai ter dinheiro nesse Todo mês vai dia. ter dinheiro nesse dia. Mas as pessoas que estão endividadas, elas usaram o cheque especial. Elas usaram mais no cartão. Entendi. Então, aquele mesmo dinheiro, se ela comprou parcelado, aquele dinheiro, o salário dela todo mês diminui. Então, é mais fácil a gente saber quem está entrando e saindo. Entendi. Porque a gente não foi estimulado na escola, por grande parte dos pais, a fazer essa reflexão. A mesada, como era dada, as ideias de você fez direito, ganhou uma estrelinha, ganha dinheiro. Só que nem sempre esse é o formato que acontece na vida profissional. Eu ter que ser reconhecido porque eu fiz as coisas certas. Não, é obrigação sua. Ah, eu tenho que ser feliz no que eu trabalho. Nem sempre dá para fazer. Existem pessoas que conseguem esse status de ter felicidade, de fazer o que gostam. Tem pessoas que não vão fazer porque tem de fazer porque adquiriu um débito. E aí tem um autor do Pai Rico, Pai Pobre, que é o Robert Kiyosaki, que fala sobre a roda dos ratos. Eu tenho dinheiro, eu gasto porque eu trabalhei muito e eu mereço algo. Você gastou. Aí, para você pagar aquele débito, você tem que fazer o quê? Trabalhar mais. Trabalhou mais, se sente mais cansado. Eu preciso de mais reconhecimento de mim mesmo. Eu mereço mais. Cria mais um débito. Trabalha mais, gasta mais, trabalha mais, gasta mais. Cria um ciclo sem fim. Você está o tempo todo trabalhando para pagar um comportamento. E não é matemático. E existe muito esse conceito de finanças é complicado, planejamento é complicado. Hoje planilha Excel e aplicativo vai fazer essas contas. O que é difícil para a gente, planejador, é te convencer qualquer pessoa que quebrar esse ciclo é difícil e ele é necessário para quem quer ter tranquilidade. Eu trago os cases que eu acompanho das pessoas que têm uma boa estrutura financeira, que não precisa ter muito dinheiro. Ou seja, pessoas que têm mais dinheiro na conta do que conseguem gastar. É mesmo? Existem muitos. E não precisa ter muito dinheiro, não precisa ter milhões. Tem pessoas com 1.000 que conseguem fazer isso.
E essa pessoa tem uma outra relação com o dinheiro. Uhum. Ela não precisa mais estar prestando conta para os outros. Ah, isso é muito. É muito difícil, porque às vezes para quem está endividado, quem está ouvindo a gente que está endividado, mas como assim? Tem gente que não se importa mais em ter que fazer isso, porque o trabalho dele não é martirizante. Uhum. Logo, ele não precisa ter o happy hour fora do horário de Ele não trabalho. se cansa, ele não busca o merecimento Porque ele para já. auto-reconhecer o seu esforço durante a semana, né? Sim. Então, ele já economiza no happy hour. Não, ele não só economiza, ele não precisa do happy hour. Ele pode ir? Pode. Pode. Mas ele não precisa do happy hour para ser feliz. Entendi. Então, essa busca de felicidade com o dinheiro, aí de novo, essa relação de tabu com o dinheiro é muito normal isso. Uhum. É muito porque a estrutura de salário é feito para castrar a pessoa. Uhum. Então, ela castra, ela prende mesmo. Esse é o formato. Então, se for olhar a origem do salário, era para isso, para prender aquela pessoa naquele formato. Então, ela ganha X, ela tem que pagar X mais um, logo ela tem que trabalhar X mais 2. E ela começa a crescer num patamar que ela não está habituada. Uhum. Quando eu reforço várias vezes, e hoje eu vou falar várias vezes, toda vez que eu dou consultoria, é comportamental. Quando vem alguém que tem esse equilíbrio hoje de gastos e renda, Uhum. e que ela não, eu não quero mais trabalhar. Eu não quero trabalhar mais. Eu acho muito legal. Tinha algumas pessoas que não precisariam mais trabalhar durante 2 gerações. Uhum. Não precisariam. Financeiramente, o que o dinheiro deles tem guardado ou investido banca o custo de vida de 2 gerações. Ponto. Essas pessoas são as que melhor conseguem produzir em seus trabalhos. Eu também acho que eu produziria muito bem. Com Por- duas É gerações porque o guardadas. ponto, sabe por quê? É porque ele consegue hoje escolher melhor no que ele vai trabalhar. E ele consegue se empenhar melhor naquilo que ele está entregando. Sim. Logo, se ele gera melhor desempenho, melhor entrega, isso agrega valor no trabalho. Se agrega valor no trabalho, o preço pago para aquele trabalho é mais alto. E isso acontece em vários níveis, com quem tem 3 gerações ou quem não tem. Então, esse compreender o dinheiro que não é cultivado na escola, que não é cultivado conversar dentro de casa, ele pode gerar lacunas irreversíveis. Com certeza. Ele pode. Mas assim como pode, ele pode ser quebrado. E dói essas rupturas. E assim, é muito complexo quando acompanhei algumas pessoas que não têm condições, sabem que não têm, mas querem continuar naquela roda. Uhum. Enquanto planejador, eu não posso dizer cancela o Netflix, cancela o chopp da sexta. Não sou eu que tenho que fazer isso. Eu posso te mostrar matematicamente o que vai ser interessante, antecipar o sonho ou pagar depois. Mas a escolha é da pessoa. E esses gatilhos emocionais de reconhecimento, de automerecimento, de pertencimento, de status social, eles têm valores diferentes para cada pessoa. Sim. E aí, de falar de finanças e falar de comportamentos, as pessoas, mas bolsa de valores, não, bolsa de valores é mais tranquilo. O difícil é as pessoas conseguirem entender que finanças é comportamental. Que somar e diminuir todo mundo sabe. Mas o que vai somar, o que gera, o que o dinheiro pode trazer de felicidade para você? Eu acredito que o dinheiro pode trazer felicidade. Era a minha pergunta agora, para finalizar, eu ia te perguntar, Rômulo, o dinheiro pode trazer Claro que felicidade? pode. Pode trazer felicidade, pode trazer tranquilidade. Em você, Liberdade. liberdade de escolha. É uma coisa hoje que pessoalmente eu brigo muito para ter. Em poder dizer, não, não vou trabalhar esse horário. Isso é muito bom. É em ter a oportunidade de, sexta tarde, não trabalhar, poder ficar com a Helena. Isso tem um preço para mim, assim, um valor para mim absurdo. Não tem, às vezes não tem atendimento que me faça ir nesse horário, porque esse horário eu não quero trabalhar. Esses reconhecimentos, o dinheiro traz felicidade, traz segurança, traz entender que a nossa vida é finita e que imprevistos acontecem, que você ter caixa, às vezes, para suportar essas dificuldades com tranquilidade, sem se desesperar, sim, dinheiro traz segurança.
Agora, se apoiar no dinheiro para ter felicidade é um ponto questionável. Eu só vou ser feliz Se eu se, tiver dinheiro. se eu viajar, se eu tiver o celular, se eu conseguir ir naquela festa, se eu tiver aquela roupa. Mas, de novo, enquanto planejador, eu não dou valor de peso para as escolhas. Quando tem muito esse foco de eu só sou feliz se eu tiver a lancha. Ah, só sou feliz se eu tiver o quadriciclo, ou o carro, ou a roupa. Aí é um ponto de cuidado. Delicado. Mas se o que te faz feliz, saber que hoje você pode ir no restaurante com sua filha e não precisar olhar para o lado direito e escolher o que ela quer, te dar felicidade, o dinheiro pode proporcionar felicidade, segurança e tranquilidade. Isso é muito importante para a gente poder escolher direito, não ficar refém. Então, com certeza alguém já de casa se sentiu refém de escolhas. Ah, eu não quero trabalhar nisso, mas tem um boleto, tem um cartão e tem as contas. Então eu tenho que me submeter cada vez mais a isso. Aí eu me submeto, fico ruim. Aonde que vai ser a válvula? No shopping, Várias outras coisas. Na na comida. comida, na aquisição de bens. Aquela felicidade, aquele entusiasmo acaba. Momentâneo. E aí você que nem assistiu o nosso primeiro episódio, pode assistir, a gente fala sobre fome emocional, que também tem a ver aí. Imagina, faltar dinheiro, você já faz o quê? Ataca uma pizza inteira, né? Com certeza. Rômulo, então, olha, esse papo ele ia, né, aqui né, para sempre, né? Ele ia muitas coisas a gente tem que discutir, debater e só entender, eu acho que hoje, acho que o que ficou claro foi entender que o dinheiro ele não é matemático, né? Ele é emocional, ele é comportamental. E só isso já, para mim, já foi suficiente para entender muitas coisas, muito do meu comportamento. E vai ser excelente vocês saberem um pouco mais sobre essa questão comportamental, de como o dinheiro influencia e como ele nos deixa, às vezes muito feliz, às vezes muito triste, às vezes deprimido. No sábado, com a Alessandra Magalhães, que ela vai aí focar o lupa nesse tema, né? Sobre finanças e sobre dinheiro. Só que agora não acabou, não acabou. A gente tem um quadro, Rômulo, aqui, chamado Espelho, Espelho Meu. Esses sorrisos são péssimos, tá? É, esses sorrisos são péssimos. Visão periférica é péssima. Visão de professor ainda é horrível, cara. Espelho, Espelho Meu é um quadro, Rômulo, onde a gente vai poder saber um pouco mais do Rômulo, conhecer um pouco mais da sua intimidade. Eu vou fazer duas perguntas, é duas ou três, produção? São três perguntas e aí você vai me responder conforme o seu coração, né, dizer. Bora lá, eu vou fechar meu olho aqui. Toda vez eu pego esse azul. Vamos lá, vamos lá. Ah, Rômulo, para você, olhar-se no espelho é um ato de amor, de cobrança ou uma naturalidade? Hoje eu me cobro muito menos olhando no espelho. E hoje é natural eu olhar falhas, é natural eu olhar as minhas virtudes, mas hoje eu consigo encarar os meus defeitos e as minhas virtudes. Hoje, para mim, está sendo mais natural. Falhas existem, virtudes existem, eu consigo encarar. E estou trabalhando para que as falhas sejam minimizadas. Mas hoje não me gera mais olhar no espelho o Uma Rômulo. cobrança. O Rômulo sem máscaras. O Rômulo de Sim. verdade. Não, cobranças elas vão existir. Sim. Sejam internas ou externas. Então, os defeitos. Aceitar os defeitos e principalmente querer e precisar mudá-los, para mim é algo que mudou bastante esse período. Então, assim, os momentos de transição de carreira, de transição de vida me ajudaram bastante. Então, hoje eu consigo olhar o Rômulo no espelho com uma naturalidade tranquila. Tá vendo? É muito bom. Oh, depois eu pego. Mais uma. Ah,
Se o espelho pudesse falar algo de você, o que ele diria sobre você hoje? Com certeza, ele diria para eu ser mais autoconfiante. É, eu também diria. A síndrome do impostor, do não merecimento, é muito forte e é algo que, para mim, é muito marcante. Então, entender que algumas coisas que eu acho que vieram fáceis, eu achar que eu não mereço aquilo. Ah, e a Então, gente tem um episódio sobre isso, Síndrome do Impostor. A gente vai até tem. colocar aqui também, se você Vai. não sabe o que é, o Rômulo, ele tá dizendo aqui que tem, que sofre, então você precisa Não, o saber. espelho consegue falar assim, confia mais. E às vezes é muito difícil, principalmente nas partes onde você está com dúvida. E dar o passo no vazio é bem complexo. Deixa eu ver. A última pergunta. Rômulo, se o seu espelho pudesse revelar um segredo seu que ninguém mais sabe, o que você teria medo que ele dissesse em voz alta? Eu quero saber. Que eu tenho um jogo no celular há 10 anos de criança, que eu bebo uísque em casa e que eu dou um abraçado com minha filha fazendo um cafuné. Ah, lindo. Gostei dessa resposta. Mas que tu teria medo, é isso? Tu teria medo de É o porque espelho te dizer? existe muito do estereótipo do Rômulo profissional. Ah, sim. Então, o que ele falaria, que ninguém sabe, são esses pontos. Então, para mim, Hum, para muitas pessoas é novidade, algumas pessoas nunca me viram bebendo. As uhum, pessoas acham que o Rômulo sisudo, rígido, dos treinamentos ou dos planejamentos, ele é intocável. uhum. Então, mas não, eu preciso ser naquele momento, mas quando entro em casa, que eu deixo essa parte lá de fora, é uma outra pessoa. Então, com certeza, eu não tenho medo, mas ele falaria isso e as pessoas ficariam admiradas. É. Pois, Rômulo, muitíssimo obrigado. Nosso programa foi ótimo. Na quinta-feira ele vai ao ar às 9 da noite. Então, por isso, você que está nos assistindo, gostou do programa, compartilhe. Se você gostou muito, 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 dá um like aqui. E ainda tem o. Compartilhe o like. E o que mais, Comenta. gente? E o comenta. Isso, comente. Tire suas dúvidas. A gente encaminha para o nosso educador financeiro. Você aí, para você, dinheiro traz felicidade?